Boa tarde. Boa tarde. O Memorial do Ministério Público do Estado de São Paulo agradece a presença de todos vocês. E hoje nós temos um som diferente, não é? Aqui no nosso sarau. Nós temos jazz. E hoje nós contamos com a participação desses músicos. Vou começar aqui a apresentação pelo Denilson. Denilson Oliveira nasceu em Salvador e ele contou que a música sempre esteve presente na vida dele através da família. Então, nos encontros de família, a música sempre fez parte da vida dele, não é? Então, a música está na vida dele desde sempre, não é? Afinal de contas, ele ouviu música desde pequeno com a família, não é? Pois é, e conversando com ele antes do sarau, eu descobri que ele tocou com o meu primo, João Borba. Olha que mundo pequeno, né? Aquelas incríveis coincidências que a gente não imagina. Muito bem, e nós temos também hoje uma pessoa de fora que veio de muito longe, né? E que está aqui nos prestigiando também, que é a Gilda Gilmore. Gilda veio da Nova Zelândia, né? É um pouquinho longe só do país dela, né? E ela contou que a música entrou na vida dela ouvindo Sérgio Mendes cantando Jorge Ben, né? Então, por aí a gente vê como a linguagem da música ela é uma linguagem universal, não é? E depois foi em 1990 que ela ouviu Tom Jobim, e que bom que isso aconteceu, porque assim ela vai nos dar o prazer, né, de cantar um pouquinho esse artista maravilhoso para todos nós, né? E temos também o Marcelo Avatar. O Marcelo, o pai tocava diversos instrumentos, né? Então tá no sangue também, né? Com 8 anos ele começou a tocar e depois seguiu conservatório e aí veio toda a parte profissional, né? Mas também desde pequeno já está no sangue, né? Muito bem. Então, nós ficamos felizes, agradecemos a participação, a presença de todos vocês. Como sempre, nós temos agora a nossa parte histórica, que vai ser apresentada aqui pela colega Karina, e em seguida nós já começamos a apresentação. Muito obrigada. Boa tarde. Como a Cristiane falou, vocês sabem, todo sarau, antes da apresentação artística, cultural, a gente faz uma breve introdução aí, falando um pouquinho da história do Ministério Público, ou de alguma figura ilustre que passou pelo Ministério Público, né? E hoje nós vamos falar, né, aproveitando que estamos no mês de julho, né? Dia 9 de julho foi feriado, né? Eu observo, assim, que muita gente se pergunta, por que 9 de julho é feriado? Poucas pessoas já sabem que foi por causa da Revolução Constitucionalista em 1932. E menos pessoas ainda sabem explicar o que foi a Revolução Constitucionalista de 32. A gente comemora esse feriado apenas aqui no estado de São Paulo, um feriado estadual, e a gente vai entender um pouquinho o porquê disso agora, e vamos falar de uma pessoa que passou aqui pelo Ministério Público, foi procurador de justiça, foi promotor e teve uma importante participação na Revolução de 32, ou, como os historiadores preferem falar hoje, Movimento Constitucionalista de 32. Então aqui são alguns cartazes da Revolução, né, que estavam convidando os paulistas a aderirem a essa Revolução. Por que teve a Revolução de 32? Até 1930, o estado de São Paulo ele tinha uma grande importância na política nacional, praticamente dominava o governo republicano. Em 1930 houve um golpe que colocou Getúlio Vargas no poder. Só que era para o Getúlio ficar provisoriamente no poder, né? E o Getúlio foi ficando, ele dissolveu as assembleias legislativas estaduais, nomeou interventores dos estados. Aqui para o estado de São Paulo nomeou interventor que não era paulista, isso já deixou os paulistas um pouco revoltados. E ele prometeu, quando ele assumiu,
elaborar uma nova Constituição para o Brasil. E essa Constituição não saía de jeito nenhum. Então os paulistas, né, em parte aí os fazendeiros que queriam retomar o poder, em parte estudantes, profissionais liberais que queriam que o Estado de São Paulo tivesse um interventor paulista, que uma Constituição fosse feita. Essas pessoas foram se aliando, né, e no ano de 1932 decidiram então, né, entrar em combate com o governo federal, né, e uma das pessoas que teve grande importância nessa luta foi o Ibrahim Nobre, que nós vamos falar dele daqui a pouco, né? Então, só voltando um pouquinho. Então, essa revolução, os antecedentes dela foram assim, desde janeiro de 1932, já estavam tendo alguns movimentos, alguns comícios, né? No dia 23 de março de 1932, houve um comício ali na Praça do Patriarca, e houve um combate entre aqueles que defendiam o movimento paulista e aqueles que defendiam o governo do Getúlio Vargas. E nesse combate, 4 estudantes foram mortos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Não sei se vocês já ouviram esse nome. E as iniciais dos nomes desses jovens, né, deu origem a um movimento chamado MMDC. Né? E aí, no dia 9 de julho de 1932, de fato, começou a Revolução, né? O Estado de São Paulo entrou em guerra com o governo federal, formaram-se vários batalhões, né? Aqui nós temos as imagens de alguns, houve combates aqui na capital e no interior do estado também, só que São Paulo esperava que outros estados aderissem, especialmente Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. E esse apoio não veio. São Paulo ficou isolado nessa guerra com o governo federal. E São Paulo nem tinha assim, um exército, armamentos suficientes para lutar sozinho contra o governo federal. Então foi um movimento que foi derrotado rapidamente. No dia, em outubro, né, 3 de outubro de 1932, o movimento já foi derrotado. E, como eu falei agora há pouco, um dos personagens dessa revolução foi esse aqui, o Ibrahim Nobre. O Ibrahim Nobre, ele se formou em Direito, aqui na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Entrou no Ministério Público em 1927. Era conhecido por ser um grande orador, falava muito bem, escrevia muito bem. Né? E, por isso, né, pelos seus discursos, pela sua participação na Revolução, ele ficou conhecido como o tribuno da epopeia, ou da Revolução, ou do movimento constitucionalista de 32. Então, ele entrou no Ministério Público em 1927. Quando começou a Revolução, ele era promotor público, né? Então, a gente vê que um membro do Ministério Público estava ali participando da Revolução. E um dos poemas, discursos mais famosos do tribuno de 32, do Ibrahim Nobre, é esse aqui, Minha Terra, Pobre Terra, em que ele faz uma defesa de São Paulo, né, do estado de São Paulo, e inclusive ele fala que, né, mães paulistas, ensinai aos vossos filhos que o sangue nada vale pelo que corre, tá? Esposas e noivos de minha terra, afirmai aos vossos maridos, aos vossos prometidos, que o amor não se prova pelo que obtém, mas pelo que denuncia. E aqui no final ele, então, homens, ele está convocando os paulistas aí a aderirem a esse movimento, né? Aqui é o comício que eu falei na Praça do Patriarca, no dia 23 de maio de 1932, quando aqueles 4 jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foram mortos. E quem estava aqui presente junto com o governador? Ibrahim Nobre. Né? Então, ele participou de um batalhão, inclusive houve um batalhão que recebeu o nome dele, Batalhão Ibrahim Nobre. Esse batalhão combateu em algumas cidades do interior e ele, assim como vários outros que aderiram à Revolução, acabaram presos. Então temos aqui o Ibrahim Nobre, ele foi preso no Rio de Janeiro, né? E ele e outros participantes do movimento foram enviados pelo governo federal para um exílio em Portugal. Então ele ficou em Portugal, aqui é o período de exílio deles,
segundo o Silvio, que eu vou chamar aqui, foi em Cascais, em Portugal, no exílio. E ele ficou exilado em Portugal até 1934, e aí o governo federal anistiou, e ele e outros retornaram, então. E depois que ele retornou de Portugal, ele continuou no Ministério Público, e ficou no Ministério Público até 1949, quando então se aposentou. Ele se aposentou no cargo de subprocurador-geral de Justiça. Aqui são algumas passagens da vida dele. E por fim, quero mostrar aqui que hoje lá no Parque do Ibirapuera existe lá o obelisco, o monumento ao soldado constitucionalista. Aqui é o mausoléu onde está os restos mortais do Ibrahim Nobre, do Martins Miragaia Drauzio Camargo, Guilherme de Almeida, que foi um poeta que também participou da Revolução de 32, e, pelo que o Silvio me falou, dos restos mortais de cerca de 800 soldados combatentes da Revolução de 32. Esse monumento aqui fica em frente ao Parque do Ibirapuera, e lá também tem essa estátua. Não sei se vocês costumam frequentar o Parque do Ibirapuera, convido a frequentá-los, e quando forem, observem lá o obelisco, a estátua do Ibrahim Nobre, que fica, como vocês podem ver aqui, fica praticamente em frente ao obelisco, o monumento ao soldado constitucionalista. E só para finalizar, eu gostaria de convidar aqui o Silvio. O Silvio, não sei se vocês conhecem, ele trabalha no setor de manutenção, e eu gostaria de fazer um agradecimento ao Silvio, porque vocês podem ver ali naquela mesa que tem vários documentos sobre a Revolução de 32, se tiverem curiosidade depois, podem ficar à vontade para olhar. E todo esse acervo, e isso aqui que está aqui na frente, vocês podem estar se perguntando o que é isso, tudo isso foi o Silvio que doou para a gente. Então eu queria aproveitar a ocasião para fazer um agradecimento especial ao Silvio e pedir que ele fale um pouquinho sobre o interesse dele pela Revolução de 32. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, fico emocionado com suas palavras. E quero dizer que antes de ser servidor em 2009, dessa maravilhosa instituição, que eu tenho a honra de trabalhar, de exercer a minha função como auxiliar de promotoria da manutenção, antes de ser servidor daqui, o que me inspirou foi o Tribunal de Justiça, onde eu fiz um trabalho coletando peças e material de todo o estado de São Paulo para iniciar um museu. Muitas dessas peças se encontram lá no Museu do Tribunal de Justiça, no Pontes das Edras, onde convido todos também a visitarem e apoiarem a causa de 32. Vou só explicar brevemente para que não ocupe seu tempo. That's okay? No problem, né? Oh, thank you very much. Esses objetos, esse capacete é um capacete britânico, modelo britânico M1, da Primeira Guerra Mundial, que foi adotado na Revolução, porque eram 3 capacetes na concorrência com a Navío Figueiredo, que era a empresa que fabricava panelas, né? Então ele serviu muito aos nossos soldados na frente de batalha. E esse outro objeto, que depois, ao final da apresentação musical, poderei mostrar aos senhores, chama-se matraca. Na verdade, era um objeto criado pelos espanhóis e portugueses durante a Semana Santa, porque não podiam tocar o sino na sexta-feira. Então, ele gerava um barulho e foi feito por um piracicabano durante a Revolução de 32 para imitar som de metralhadora. Então, afinal, houve grandes dimensões, há uma grande história. O que ela disse agora há pouco sobre o obelisco do Ibirapuera, embaixo uma cripta, considerado pela ONU o segundo maior monumento aos mortos. Um dos meus avós está sepultado lá. Então eu falo com muita emoção e com muita propriedade, porque eu vivenciei a história da Revolução durante anos. Eu dediquei esse material todo ao Ministério Público, também pela memória do Ibrahim Nobre, que ocupa um espaço simbólico no obelisco do Ibirapuera, onde os senhores podem visitar de segunda a domingo, que está aberto ao público, né? Para prestigiar não só ele, mas todos os brasileiros e estrangeiros que lutaram pelo país melhor. Lutaram contra uma ditadura, estabeleceram fortes laços pela liberdade, que hoje gozamos aqui no nosso estado. Esperamos que hoje não haja mais guerras, que nossas guerras sejam através dos livros,
através da união de um povo e, sobretudo, honrar os mortos de São Paulo, e sempre serão lembrados. Viva 32, viva São Paulo, viva o Brasil! Parabéns! Só para concluir, o Estado de São Paulo perdeu a Revolução, em 32 perdeu a guerra, mas ganhou moralmente porque o governo federal se sentiu pressionado, né, e acabou, então, elaborando uma nova Constituição que foi promulgada em 1934. Então, a Constituição de 1934 é, em partes, aí, resultado desse movimento paulista, tá bom? Muito obrigada e vou, então, convidar Marcelo, Gilda e Denilson, Tom e Jess, para se apresentarem para vocês. Obrigada. Boa tarde. Sou da Nova Zelândia, mais baiana. So close your eyes, 'cause that's a lovely way to be. Oh, well, things your heart was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two get you a dream together. Together night, we'll try to fight the rising sea. Don't fight the moon, the stars above, and the finding the fundamental loneliness goes when we look in a dream together. Oh, when I saw your face, when I was happening, and then I kissed your lips, it was eternity. And now we know the break was on its way to me. Just catch that wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. Agora já sei onde esse não dá e das estrelas esquecemos de cantar. Amor que deixa surpreender e quando a noite se nos envolver, sozinho. Oh,
Working out from home.
Solitude. Up from your trouble of pursuit. So sad to know that one never from your dream. That never be, never be. Dream or wake up and see. Beauty is another flame. So I must stand astray. I
te amar, rouba de mim. Eu só sei te amar. Vamos, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. The stone, it's the end of the road. It's the last of the stone. That's all I know. It's a sliver of light. It is night. It is night. It is death. It's a cry. It's a dawn. You're getting loose. A constant rush. I'm not in a war. It's not a rush. Moving on. Não chega de saudade. Ela pediu uma música pra gente fazer. Bye.
só sei que sou louca por ela, que eu nem não lembrar demais. Ela lembra mais, ela carioca, ela carioca. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a participação de vocês. Deixa eu só contar, eu conheci o Marcelo, né, o grupo Tom in Jazz, pelo Instagram. Vi um videozinho que eles postaram, mandei mensagem: escuta, vocês não querem se apresentar no sarau? E o Marcelo prontamente topou, né, e vieram, tenho certeza que vocês gostaram, foi lindo. E nós agradecemos imensamente. Como forma de agradecimento, a gente sempre entrega um certificado que a instituição elabora, né? Então, vou entregar aqui, convido a Cristiane para vir aqui me ajudar a entregar o certificado. Então, os três aqui. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos e não esqueçam, última sexta-feira de agosto, próximo sarau, dia 30 de agosto, se eu não me engano. Boa tarde a todos.